Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versos 6 e 7. Depois de um longo período de escravidão no Egito, os israelitas retornam à Palestina e encontram Canaã nas mãos de outros povos. Israel então se divide em 12 tribos e passa a lutar por suas terras não só contra nações inimigas, mas também entre si. Cansado de tantos conflitos, o povo hebreu pede um rei para liderá-los. Saul, ungido de Deus! Deus escolhe Saul e promete abençoá-lo enquanto ele seguir os seus caminhos. O tempo passa, as tribos continuam desunidas e não demora muito para Saul seguir o seu próprio coração. Tudo aconteceu por volta de 1000 anos antes de Cristo. A nação de Israel estava um caos. Crises de todos os tipos e tamanhos assolavam as tribos de Jacó. Saul, o primeiro rei de Israel, perdera completamente o rumo e a direção do seu governo. A constante desobediência do monarca para com o Senhor o fez perder definitivamente o domínio sobre a nação. Então o Senhor Deus rejeitou Saul e escolheu um novo sucessor. Quando Samuel, o grande juiz e profeta de Israel, partiu para Belém, a fim de ungir um dos filhos de Jessé, Deus não havia revelado ao profeta qual filho de Jessé ele deveria ungir. E assim Samuel parte rumo a Belém. Jessé foi o pai de pelo menos 8 filhos e 2 filhas. São eles: Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem, Eliú, Davi, Zeruia e Abigail. Eliabe aparece nas Escrituras pela primeira vez em conexão com a unção de Davi. Ele é descrito como sendo um homem de alta estatura e de magnífica aparência que impressionou até mesmo o profeta Samuel. Quando o profeta foi ordenado pelo Senhor a ir à casa de Jessé a ungir o novo rei de Israel, Eliabe serviu ao exército de Saul na luta contra os filisteus, naquela famosa guerra aonde Golias aparece e foi derrotado por Davi. Certo dia, o Senhor deu uma ordem a Samuel: eis que eu te envio à casa de Jessé, porque eu escolhi um deles para ser o novo rei. Contudo, Samuel ficou atemorizado, porque sabia que o rei Saul, a quem o Senhor havia rejeitado, se descobrisse, certamente o mataria. Mas o Eterno deu uma direção ao profeta: Samuel levará contigo um novilho e declararás que veio para sacrificar ao Senhor.
e convidará Jessé para o sacrifício. E eu, pessoalmente, te indicarei como deverás proceder e a quem deverá ungir como rei. 1 Samuel 16, verso 1 e 3. Mas o Senhor repreendeu o profeta: não te impressiones diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que eu enxergo, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. O que levou a Samuel a pensar assim? Eliabe era um jovem de boa aparência e estatura, o que, por certo, lembraria Saul. Um sucessor que lembrasse algo de bom do seu antecessor, aparentemente, faria uma transição de governo menos traumática. Mal sabia Samuel que Deus queria apagar diante de si qualquer referência sobre Saul. Outra questão que Samuel deve ter considerado favorável a Eliabe, como um possível candidato ao trono, é o fato dele ter sido o primogênito de Jessé. Nos tempos bíblicos, era comum conceder ao filho mais velho a honra dobrada. Na ausência do pai, o primeiro filho estava investido de autoridade sobre os seus irmãos. Sua posição só era inferior à de seu pai. O privilégio da primogenitura era grandemente apreciado. Contudo, o filho mais velho poderia ficar sem os direitos de primogenitura em caso muito grave cometido por ele. Tudo indica que, aos olhos de Deus, Eliabe já não era mais o primogênito, no verdadeiro sentido do termo. Algumas das razões pelas quais Samuel pensou que Eliabe fosse ungido do Senhor foram ditas pelo próprio Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Portanto, não foram simplesmente a aparência e estatura de Eliabe, ou mesmo o conceito de primogenitura, que levaram a Samuel a pensar que o filho mais velho de Jessé fosse o sucessor de Davi, e sim o fato de Eliabe não ser um homem feito. Na visão de Samuel, Eliabe estava pronto para subir ao trono naquele mesmo dia e no dia seguinte colocar a casa de Israel em ordem. No entanto, os planos de Deus eram outros, como Samuel logo haveria de compreender. As Escrituras não registram porque Deus rejeitou Eliabe. Seria essa rejeição a mesma nos moldes daquela destacada por Paulo em Romanos 9? Quando se referindo a Esaú e Jacó, ele diz: como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci de Esaú? Seria Eliabe um mau caráter? Teria Deus rejeitado Eliabe por alguma coisa de errado que este pensara ou fizera contra Davi? Não sabemos ao certo, apesar do único diálogo de Eliabe com Davi registrado nas Escrituras, não parece ser de bom tom. Quando Jessé enviou Davi a seus irmãos com mantimentos, porque estava no acampamento militar, Davi começou a se interessar com o que estava acontecendo ali. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, vendo Davi falar com aqueles homens, acendeu a ira contra Davi, e ele disse: por que desceste aqui? Por que deixaste as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, Davi, e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então respondeu Davi: que eu fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. A réplica de Davi, o que eu fiz agora, sugere que o irmão mais velho o perturbava há já algum tempo. O que sabemos com certeza é que Deus não quis Eliabe como rei de seu povo. O Senhor vê o coração, e Eliabe não era um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Senhor fala que Davi assim o era. O coração de Eliabe não era tão bom quanto a sua aparência física. Ele não era um candidato apropriado. Sua aparência foi tão enganosa como foi a de Saul. As Escrituras não trazem um vasto relato sobre Eliabe, e sobre o fim de sua vida não há registro bíblico de como foi. Esta foi a história de Eliabe.